E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Vamos lá, bom sabadão pra galera aí. Tamo junto para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, cara, a gente começa uma série nova aqui no canal. A gente vai começar a estudar Arduino do zero, né? O nosso vídeo 1 do Arduino do zero aí. Então vou dar uma alternada aí entre Linux para iniciantes e Arduino no zero do sábado, tá? Para poder variar um pouco o conteúdo. Então hoje a gente tem um vídeo 1 dessa série. A gente vai fazer o nosso Hello World em Arduino, que é o Blink LED, cara. Então a gente vai conhecer um pouco de onde é que veio o Arduino, como é que funciona essa placa, tá? Para depois fazer o nosso Blink LED primeiro no simulador e depois aqui na placa de circuito, beleza, gente? Quero que vocês aí, por gentileza, deixem um like no vídeo aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve. A gente está trazendo conteúdo sempre às terças, quintas e sábados às 18h30. Beleza, gente? Vamos lá, vamos conhecer o Arduino. Então, galera, vamos lá, vamos começar essa série nova aqui no canal, né? A gente vai falar agora de Arduino, tá? O nosso primeiro vídeo de Arduino aí, uma aplicação bem básica, né? Essa série que vai se chamar Arduino do zero. E a gente vai começar realmente do zero, né? Eu vou tentar não me prender muito em coisas teóricas para não atrapalhar o andamento disso, tá? Eu sei que os vídeos do YouTube não costumam ser muito longo, né? Então a gente vai tentar ser o mais objetivo possível, tá? Antes eu preciso falar do que é o Arduino, né? Porque também a gente não pode sair feito doido, né? Fazendo código e fazendo circuito e prototipando, né? Então a gente tem que começar a entender o que é isso, pelo menos o básico. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, que eu gosto de riscar esses slides, né? Então a gente tem aqui, ó, o Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, né, de código aberto e hardware livre, certo? Ele é baseado no microcontrolador, esse microcontrolador, o Atmel, né, o Atmel, como a galera gosta de chamar, certo? A gente vai tentar trazer ainda nessa série outros microcontroladores, como o PIC, AVR, inclusive AVR esse que é da família do Arduino, o ESP, né, o famoso ESP, né, o Raspberry Pi Pico, né, que são todos microcontroladores, né. Então, circuitos de entrada e saída de programação via IDE, né, que é a IDE do Arduino, a gente vai já conhecer ela, né, é uma ideia bem legal, né? Inclusive outros microcontroladores utilizam para programar também, né, o seu código. O objetivo do Arduino é tornar a eletrônica acessível a todos, né? Então a ideia dos caras lá no início dos anos 2000 era isso, tá? Oferecendo uma plataforma de fácil de usar e de baixo custo para a criação de projetos eletrônicos. Aqui ao lado eu tenho uma placa Arduino que eu particularmente gosto muito, porque ela é barata e dá para fazer muita coisa com ela, que é o Arduino Nano, né? Inclusive hoje a gente vou fazer aqui o nosso pisca LED, né? Que é o primeiro código, é o Hello World do Arduino, é o pisca LED. A gente vai fazer utilizando um Arduino Nano desse, tá? Então, beleza. Com o Arduino é possível criar uma variedade de projetos, desde pequenos dispositivos simples até sistemas complexos, né? Então, dá para a gente fazer umas coisas legais no ramo de automação, internet das coisas, etc. Exemplo de projetos que podem ser feitos com Arduinos incluem robôs, né? Tem uma área da robótica muito forte para Arduino, sistemas de automação residencial, né? Muita gente gosta de utilizar o Arduino para fazer esse esquema de irrigação das plantas da casa, controle de iluminação e tal, né? Aqui eu destaquei, ó, internet das coisas, que é a onda do momento, né? Trabalhar com sensores, objetos inteligentes para criar uma rede que pode ajudar a gente. Instrumentos musicais, né? Tem uma linha de Arduino que trabalha com esse lance de instrumentos musicais e jogos, né? Tem cara fazendo até emulador com Arduino. Eu vi um cara fazendo um emulador de Game Boy, todo baseado em Arduino. Bem legal, cara, tá? Eu destaquei a internet das coisas aqui, porque a internet das coisas é uma área de momento, né? Uma área que está bem em ascensão, está em ebulição, digamos assim. Então, o lance do Arduino que torna ele legal também são os diversos sabores, as diversas placas que tem, né? Então, o Arduino tem uma pancada de plaquinhas, né? No Brasil, inclusive, tem a galera do Franzininho, né? Que é bem forte, uma placa de desenvolvimento aqui do Brasil mesmo, que é Arduino, tá? Então a gente tem aqui uma pancada, o Arduino Uno, o Arduino Leonardo, né, muito utilizado para aplicações que precisam interação com teclado. DUI, Explora, Mega, Ethernet, está aqui o nosso, ó, o Arduino Nano, esse que a gente vai usar, né? Mas tem uma pancada, como vocês podem ver aqui no site oficial do Arduino, tem essa lista aí, tá? Que vocês podem ver. Vocês podem inclusive construir uma placa Arduino com os componentes corretos, tá?
Então, esse é o site do Arduino, né? Arduino.cc. Lá você consegue baixar essa IDE, tá? Você tem acesso a esse documentário também aí. Se quiser se aprofundar um pouco mais do que é, como surgiu, coisas que infelizmente não dá para abordar aqui no vídeo do YouTube, que tem que ser um pouco mais breve, tá? Essa é a interface de desenvolvimento, a gente vai já conhecer ela, tá? Eu vou abrir aqui, a gente vai codificar dentro dela, mas antes a gente vai vencer esse material aqui para poder ir para a prática, tá? A interface do Arduino é essa. Esse aqui é o Hello World do Arduino, né? O Blink LED, o programa pisca LED, tá? Então aqui a gente já começa a ver uma característica que é presente em todos os códigos Arduino, que são essas duas funções aqui, ó, a função setup e a função loop, certo? Essas funções estão presentes em qualquer código. A função setup, ela é rodada uma única vez na hora que o programa é executado, na hora que você bota energia na placa Arduino, que ele roda o programa, né? Ele roda, essa função setup é rodada uma única vez. A função loop, como o nome sugere, fica em loop infinito, repetindo, repetindo, repetindo e repetindo, tá? Aqui a gente já tem aqui algumas características, como por exemplo o pin mode. O pin mode, ele é uma função que é utilizada aqui na setup, né, na função setup, que serve para você inicializar um pino digital, certo? Então aqui no caso nós estamos inicializando o pino 13 e estamos dizendo que esse pino é um pino do tipo output. Então lá na placa, gente, tem um pino lá, 13, e esse pino está sendo inicializado aqui na função setup, né, utilizando o pin mode, como output. Se tem output é porque dá para inicializar ele como input também. Quando eu inicializo um pino como output, eu estou dizendo que por esse pino lá, hardware, por esse hardware lá, na placa, vai estar saindo ou 5 volts, ou 0 volts, certo? Quando eu der um digital write, que é lá embaixo na função loop, quando eu der um digital write nesse pino 13, já que ele está inicializado, e der um digital write height, eu vou estar mandando 5 volts para esse pino. Quando eu der um digital write low, eu vou estar mandando 0 volts. Então por isso que ele é digital, né? Ele é um pino digital por isso, porque ele só tem dois estados, 0 e 5 volts. Ou eu mando tensão, né? Ou eu mando 0. Mando 5 volts, a tensão padrão digital é essa, gente. 5 volts. Então ou eu mando 5 ou eu mando 0 volts. Então o que eu tenho nessa função setup aqui a princípio? A gente só tem a inicialização desse pino 13 como output. Se eu inicializasse ele como input, a gente vai ver isso aí em aulas posteriores dessa série, ele tem a capacidade de receber, né? Ao invés de enviar 5 volts, de mandar 5 volts, ele tem a capacidade de receber os zeros ou 5 volts. Isso é muito utilizado para botão. Quando você aperta um botão, geralmente você manda para a porta ou 0 ou 5 volts, dependendo de como você está configurando esse botão. E essa porta tem que estar configurada como input para ela poder receber essa informação, né? A informação é uma tensão elétrica, tá? Então ela vai chegar a 0 ou 5 volts. A função loop, ela se repete indefinidamente, né? Indefinidamente porque enquanto o Arduino estiver alimentado por corrente elétrica, ela vai ficar repetindo, 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 repetindo. Então observem como é que funciona na prática aqui. Eu só inicializei um pino do Arduino, que é o pino 13. Ele é um pino digital e eu inicializei ele como output. A função digital write é a função que escreve no pino, né? Como eu inicializei ele como output, eu vou mandar escrever nele 0 ou 5 volts. Então o que eu estou fazendo? Digital write no pino 13, esse que eu inicializei aqui em cima, e estou escrevendo nele height. Ele começa por padrão com low, tá, gente? Começa com low, ele começa sem tensão. Quando eu escrevo height nesse pino, o Arduino manda 5 volts no pino 13. Se tiver um LED, por exemplo, lá, que por isso que o nome do programa é Blink LED, né? Ele vai acender o LED. Porque começa com 0. 0 não tem tensão, vai ficar apagado. Quando eu escrevo height, eu estou enviando 5 volts. Quando eu envio 5 volts, o LED acende. Essa função aqui é bem conhecida do C. Afinal, é bom dizer que o Arduino utiliza C++, tá? Então, comentários, essas coisas são a mesma coisa do C. Então, o delay 1000 é delay 1 segundo. Então, espera 1 segundo, isso aqui é em milissegundos, 1000 milissegundos é 1 segundo. Espera 1 segundo e depois vai lá no mesmo pino 13 e escreve low. Então, para lá, agora eu mandei 0 volts. Depois, espero mais 1 segundo, que é o delay 1000.
E repito isso aqui indefinidamente. Isso aqui fica repetindo, gente, essa parte do código aqui. Então, acende, ele começa apagado, né? Acende, espera um segundo, apaga, espera um segundo, acende, espera um segundo, apaga, espera um segundo, acende, espera um segundo, apaga. Na prática, isso aí faz o LED, tá aqui, aí ele começa apagado, digital right, tum, espera um segundo, digital right, low, apaga, digital right, acende, espera um segundo, digital right, low, apaga, espera um segundo, low, o LED vai acendendo e apagando, tá? Isso aí é uma coisa bem simples de entender, tá? Então, como eu disse agora há pouco, né, as duas funções, as duas partes, né, funções de um programa desenvolvido em Arduino são o setup, onde devem ser definidas algumas configurações iniciais do programa, ele executa uma única vez. A função loop, função principal do programa é o loop, né, fica executando indefinidamente, né, enquanto o Arduino estiver sendo alimentado por energia elétrica. Esse tipo de abordagem é um pouco confusa, né, no começo, mas vocês vão entendendo, né? A função loop, o código executa direto naquele loop, ele fica rodando naquele loop ali indefinidamente. Todo programa do Arduino deve ter essas duas funções, certo? Então, isso aqui, ó, é a base de um código Arduino, certo? A função setup, o que você vai inicializar de pino, a princípio, tá? Tem mais coisas na função setup depois. Depois a função loop, o que você vai fazer com os pinos que você inicializou, tá? Então hoje a gente está com o Blink LED, inicializamos um pino, depois ficamos mandando height ou low, 5 ou 0 volts. Esse aqui é o código, né? Aquele mesmo código, e aqui você pode ver os comentários que são o mesmo do C, né? Eu peguei esse código aqui lá da galera da UFSC, tá? Então a gente tem aqui a função setup, e a gente tem aqui a inicialização do pino 13, né? Depois a gente tem a função loop e aquela história, ó. Acende com height, espera um segundo, apaga com low, espera um segundo. Como o loop repete, aí ele vem para cá de novo. Acende, espera um segundo, apaga, espera um segundo, acende, espera um segundo, apaga. Na prática, o LED vai ficar desse jeito, piscando e acendendo. Acendendo e apagando. Tá aqui o código, né? Na prática, a gente vai usar o pino 2, né? O pino 3 é bem distante. Então a gente vai usar o pino 2 aqui, inicializando ele como output, na função setup, e na função loop aquela mesma coisa. Manda height para o pino 2, espera um segundo, manda low, espera um segundo, manda height, espera um segundo, manda low, que a função loop infinito é desse jeito que funciona, tá, gente? A gente vai usar um simulador, né? Mas eu também vou fazer aqui na placa para a gente poder ver isso na prática, né? A gente vai usar o Tinkercad gratuito, cara, da galera da Autodesk. Só é você entrar lá e fazer uma conta lá de aluno, né? E você pode usar uma conta de aluno ou de estudante. Tem uma pancada de opções aí, tá? Então entra lá, tinkercad.com, e a gente vai poder utilizar essa plataforma gratuita para poder fazer os nossos testes, tá? Quem não tiver nenhum Arduino no início aí, pode usar só o Tinkercad, ele resolve, tá? Então vamos lá, vou fazer um corte aqui e vou entrar no Tinkercad. Bom, gente, estamos aqui no Tinkercad, certo? E agora vamos criar o nosso primeiro projeto. Aí eu entrei na minha conta do Tinkercad. Como é que eu faço para criar os projetos? Tem aqui projetos, aqui dessa aba lateral esquerda, né? Você tem projetos, criar. Aí ele tem um lance para criar para impressora 3D, circuito ou bloco de código. A gente vai para circuito. E ele vai abrir um circuito para a gente fazer, ó. Tá abrindo aí. Que está dizendo que tem novidade, né? Um componente novo aí. Então, beleza, a gente tem aqui o nosso circuito, né? Ele dá um nome qualquer aqui, ó. Ele deu aí Powerful, Migelo, Mayumi, mas eu posso Mayumo, né? A gente pode mudar o nome aqui depois. Eu vou botar o nome dele de Blink LED, tá? Que é o nosso primeiro circuito. Aqui a gente vai trabalhar com placas de ensaio, ou protoboard, né? Que a galera gosta de chamar. Aqui ele tem a opção de trabalhar com esse Arduino aqui, o Arduino Uno, tá? Esse aqui é o Arduino Uno. E a gente vai usar esse cara aí dos nossos exemplos, tá? Quando a gente estiver no Tinkercad, tá? Eu vou falar mais do Arduino Uno depois. Vamos entender aqui. Lembra que a gente falou da porta 13, da porta 2 lá? Essa daqui são as portas digitais, vão de 0 a 13, tá? Tem Arduinos que tem mais portas digitais, tem Arduinos que tem menos, né? E aqui a gente tem as portas analógicas que vão de A0 a A5. Aqui eu tenho as tensões de operação do Arduino, 5 e 3.3 volts, né? O GND, tá? Que é o negativo, digamos assim, para você entender de uma forma mais simples. Esse é o GND. E ao longo das aulas a gente vai entendendo mais as funções desses caras aí.
A gente vai utilizar, deixa eu explicar uma coisa antes, tá? As protoboards funcionam assim, ó. Quando você passa o mouse em cima dela, você observa que aqui, nessa parte vertical aqui, ó, você vê que é tudo ligado. Então essas linhas aqui, ó, são todas ligadas, é como se fosse um fio só. Certo? Aqui é outra tudo ligado, aqui é outra tudo ligado, então elas são aqui. Aqui no meio ela tem uma interrupção. Depois do outro lado, mais todo mundo ligado. E as laterais, onde tem menos e mais, também são ligadas. Tá vendo? Quando eu boto o mouse em cima, ele fica tudo verde, quer dizer que isso aqui tudo é a mesma coisa. Aqui, ó, essa barra também tudo é a mesma coisa. Eu costumo chamar isso aqui de barra lateral, tá? A barra lateral menos e a barra lateral mais, inferior e superior. Elas são todas conectadas. Aqui no meio, na parte vertical, ó, também são tudo conectado, cada um, tá? Vamos conhecer o nosso primeiro componente, o LED. Eu vou botar um LED aqui, ó. Né? O LED ele tem o catodo ou catódica, como o Tinkercad gosta de chamar, e o anodo, que é a outra ponta do LED. Ou seja, o LED tem polaridade, tá? O catodo é para ser ligado no lado negativo, no GND, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse lado negativo no GND do Arduino. Vou botar o GND aqui, ó. Eu costumo botar o GND nessa barra aqui, ó. Então quando eu ligo aqui, ó, quando eu boto esse fio aqui, que inclusive vou pintar de preto para poder identificar que é o GND, já que é uma boa prática, ó, tá aqui o GND, tá saindo daqui do Arduino e tá entrando nesse barramento aqui, ó, certo? Então aqui tudo é GND, aqui tudo, ó, essa parte aqui toda é GND. O catodo do LED, ele tem que estar ligado no GND, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar essa perninha que vem daqui, vou ligar aqui, ainda não chegou no LED, vocês observem que vem daqui, entra nesse jumper, o nome disso aqui é jumper, tá? Entra aqui. Só que o LED, ele não opera em 5 volts, né? E a gente vai mandar 5 volts. Então a gente tem que botar um resistor de proteção. Depois também quero gravar uma aula sobre a função desses resistores. Então, esse resistor, ele pode ficar tanto ligado para o lado positivo, que é o lado catodo, ou para o anodo, que é o lado, o catodo, que é o lado negativo, ou para o anodo, que é o lado positivo. Tanto faz, tá? Eu posso ligar de qualquer um dos dois lados, mas ele tem que estar ligado, porque no caminho ele tem que passar pelo resistor para acontecer uma queda de tensão. Um LED desse aqui opera em no máximo 2 volts, eu estou mandando 5. Se eu ligar 5 volts direto no LED, na prática ele pode queimar, certo? O resistor que eu indico para a gente usar aqui no início é um resistor de 220 ohms, tá? Não dá tempo de eu entrar em detalhes porque esse número, mas a gente pode ver depois uma aula para entender como é que calcula o resistor correto. Na prática, 220 ohms vai funcionar bem para qualquer LED, tá, gente? Então, eu botei um resistor de 220 e o anodo aqui eu vou ligar na porta digital que eu vou inicializar, já que é por ela que eu vou mandar os 5 volts positivos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui. Deixa eu fazer um jeito mais bonitinho aqui. Aqui, ó, tá passando no meio, certo? E vou ligar, vou usar a porta 2, como tá lá no material. Porta 2, digital 2. Certo? E essa daqui eu vou pintar de outra cor. Essa daqui eu vou pintar de laranja, tá? Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho a porta 2, que a princípio tá 0 volts, né? E lá no código é que eu vou manipular isso, certo? E vai passar, quando eu mandar 5 volts, tá? Quando eu mandar 5 volts vão entrar aqui, vão passar por dentro desse resistor e no caminho vão ter uma queda de tensão aqui, impedindo que o LED fique com os 5 volts só para ele, né? Ele vai ter que dividir os 5 volts com esse resistor. Então, ele vai ter uma queda de tensão suficiente para o LED não queimar, né? E como a energia circula, né? Ela sai daqui, que isso aqui vai fazer o papel de positivo, digamos assim, da corrente positiva. Ela vai circular do digital 2, passar por dentro do LED, passar por dentro do resistor e ir para o GND, quando eu estiver mandando 5 volts. Quando eu estiver mandando 0 volts, não tem corrente, o LED vai ficar apagado. Certo? Quando eu mandar height, 5 volts atravessam, acende o LED e vão para o GND. E mantém o LED aceso enquanto tiver escrito height lá. Quando eu mudo para lá, apaga. Certo? Então vamos lá. É isso aqui. A ligação é só essa daqui para o Blink LED. O código aqui, eu vou afastar um pouco meu texto aqui para o lado. Né? Eu vou utilizar aqui. Cadê? Não cliquei no Arduino? Cliquei. Tá aqui, cara. Tava bem pro canto aqui, ó, código eu procurando ali, certo? Vou botar mais pra cá ainda. Tô só afastando de um lado pro outro aí. Certo? Então, começa com blocos, né? Que é um esquema de desenvolvimento meio que para quem tá aprendendo ainda, tá? Eu gosto de usar logo o texto, certo? Então eu boto aqui para texto, eu já vejo aqui, ó, o código Arduino, tá? Ele já até dá um código de exemplo aí. Vou botar a fonte grande para ficar melhor de vocês entenderem, tá? Então tá aqui, ó, C++ code, certo? A função setup, ele já começa com um código sugerido aqui. Esse LED built-in, gente, é o LED da placa, ó, esse LED aqui, ó, esse L aqui, ó,
LED built-in esse L aqui, tá? Mas no nosso exemplo, nós vamos iniciar o LED que está na porta digital 2. Então, eu vou botar aqui 2, certo? Então, ele já... O que eu estou fazendo na função setup? Inicializando o pino digital 2 como output, ou seja, por esse pino 2, que é esse aqui, eu vou mandar 0 ou 5 volts, né? Deixa eu apagar isso aqui, esse inglês aqui, espera 1000 milissegundos. Espera 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Na função loop, o que eu vou fazer? Lá nesse pino 2 aqui, ó, certo? Eu vou mandar height. Ele começa com low, então eu já entro na função loop infinito, mandando height, ou seja, mando 5 volts, ele acende. Espera 1 segundo, eu vou lá nesse mesmo pino 2 e mando low, com a função digital write. Então o código é esse aqui, esse é o Hello World do Arduino. Como é que eu faço para testar? Iniciar simulação. Então, olha só o que acontece lá, gente, ó. Height, 1 segundo, né? O Tinkercad ele é meio lentão, mas espera aí que vai dar certo. Aí apagou, low. A gente pode ver o tempo real ali em cima, ó. Então, agora com 2 segundos, ó, tá com 1 segundo de simulação ainda. Vai acender de novo, ó. Acendeu, ó. Tá vendo? Vocês conseguem observar aqui, ó. Isso aqui é o tempo correndo, ó, a hora do simulador, tá? Então, 2 segundos, vai para 3. Ele tem hora que ele fica um pouco lento mesmo, o Tinkercad, ó. Apagou. Com 4 segundos ele vai acender de novo, ó. Agora... Aí, ó, acendeu. Certo? Então ele fica assim, tá? No Tinkercad funciona desse jeito. Então, espera 1 segundo, acende. Espera 1 segundo, apaga. Espera 1 segundo, acende. Esse aí é o Blink LED, tá? Vou fazer um corte aqui e vou mostrar isso aqui para vocês na bancada, na prática. Bom, gente, estamos aqui na ideia do Arduino, né? Ele vai pedir um monte de confirmações aí quando você estiver entrando. Você pode ir acompanhando aqui pelo output aqui, ó, o que ele está fazendo aqui embaixo, você pode ver. Pode confirmar, né? Isso é normal, porque ele precisa ter acesso a alguns hardwares aí do computador para poder funcionar. Eu estou aqui com a minha Arduino Uno, né? A minha Arduino Nano, perdão. Certo? E eu vou ligar ela aqui para a gente ver como é que faz, tá? Eu tenho aqui o meu cabinho mini USB, micro USB, perdão. Vou ligar aqui. E deve aparecer aqui embaixo que esse hardware foi conectado. No caso desse meu Arduino Nano aqui, eu ainda tenho que vir aqui em Tools, Board, né? E selecionar ela aqui, ó, Arduino Nano. E eu ainda tenho que fazer mais uma coisa aqui, ó. Eu tenho que selecionar aqui, ó. O meu é esse 168, a T-Mega 168, tá? Quem estiver programando com Arduino Uno, que é o mais comum, ele vai ser tudo automático, tá, gente? Então eu aconselho para de entrada você usar o Uno. Mas aí, pô, o Nano é só você vir aqui, selecionar Nano e selecionar qual é o processador. E tem Nano que é 328P, tá? Esse meu aqui que é 168. Aí a gente vai ver qual é a porta que ele está funcionando. Já mostro como é que faz isso aí também, tá? Primeiro, vamos pegar aqui o código que a gente estava utilizando aqui, que é esse aqui, tá? Eu vou copiar esse código para lá. Aqui. Posso simplesmente copiar e colar, certo? Copiei e colei, é o mesmo código lá do simulador para cá. Vou salvar esse cara aqui. Salvar. Colocar o nome dele de Blink LED, certo? Salvei o cara. Pronto, tá salvo. E agora vamos aplicar esse sketch aí, ó. Ele já está selecionado aqui qual é a placa que a gente vai usar, ó, certo? Preciso selecionar qual é a porta, né? Acredito que foi na porta com 3. Eu não vi na hora que ele fez aqui qual foi a porta que eu usei, que ele usou, mas eu acho que é a com 3, tá? Ele mostra aqui na hora, Arduino Nano com 3. Sketch, aí você vai clicar em Upload, tá? Depois que salva, aqui você vai mandar o código para a placa. Deixa eu ver se a placa está recebendo, ela dá um sinal luminoso aqui que está recebendo. Compilação pronta, olha, ó, tá recebendo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Então, ó, eu tenho aqui a placa, ó, ela já tá com o Blink LED ali, ó. Deixa eu ver se você consegue ver o LED piscando. Que o LED tá piscando bem aqui, gente, ó. A iluminação pode não tá ajudando, tá? Eu vou fazer um corte e mostro melhor já já. Certo? Vou desligar a iluminação e botar a câmera bem em cima da placa para vocês verem. Mas vocês viram que eu só transportei o código lá do Tinkercad para cá, né? Fiz as ligações conforme a gente viu lá no Tinkercad aqui na placa prototipada, selecionei qual é a placa e mandei sketch upload, né? Que é para mandar o código para dentro da placa Arduino Nano. Que pronto, o Blink LED está funcionando, tá? Espera aí que eu vou fazer um corte aqui e vou mostrar
como é que ficou o circuito. Bom, gente, tá aí, né, como é que ficou a placa, certo? Ela ficou desse jeito aqui, ó. Você pode ver que tá bem parecido com o que a gente fez lá no Tinkercad, ó. A gente tem aqui, ó, esse jumper laranja aqui, que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Ele tá vindo da digital 2 aqui, da placa, isso aqui é digital 2, indo pro anodo do LED, ó. Isso aqui é o anodo do LED, ó. Vai pro anodo do LED. Da digital 2 pro anodo do LED, certo? O catodo do LED, que é essa segunda perninha aqui, ó, ela tá vindo por dentro desse resistor aqui que vocês estão vendo e indo para esse jumper amarelo que, porventura, vai para o GND do Arduino Nano, tá? Então, observem, ó, é a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Tomara que dê foco aí, deixa eu botar a mão aqui, ver se foca melhor. Aí, uma câmera melhor para filmar essas bancadas aí, certo? Mas tá aí, gente, ó, é a mesma coisa, cara. A mesma coisa que a gente fez aí, ó, a gente pode ver aqui na placa Arduino Nano, tá vendo, ó? Podem observar, eu sei que os nomezinhos são bem pequenininhos, mas confie no pai, é isso aí, ó. GND, resistor, catodo, anodo, vai na porta digital 2. Certo? O código a gente já viu, ó. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês, ó. Eu vou lá tô aqui no Tinkercad de novo, ó, vou dar um sketch upload. Só para vocês verem aqui, ó, que ele tem um sinal de, olha, ele tá recebendo o código upload, ele dá esse sinal visual aí, tá? Que tá recebendo a informação. Beleza, gente? Então é isso aí. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo da série Arduino do Zero. Mais vídeos virão aí em seguida, tá? Então hoje a gente conheceu o LED aí, né? Na verdade nem conheceu a fundo o que dá para fazer com LED, mas a gente fez o nosso Hello World. É bom começar a estudar alguma coisa já com a mão na massa. Então hoje a gente já fez o nosso primeiro programinha em Arduino e já aplicamos a nossa placa, tá? Quem quiser, por exemplo, adquirir kits de Arduino e tal, acho que eu vou até deixar umas sugestões aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para vocês adquirirem conteúdo, se forem por acaso se interessar em continuar a estudar os microcontroladores, mais especialmente o Arduino. Nesse começo, se você quiser, não precisa nem comprar nada. A gente viu que tem um simulador aí, o Tinkercad, que dá para você estudar de graça, né? Ligando ali, fazendo os seus experimentos ali direto no simulador. Tá? Chegou até aqui, chegou no fim do vídeo, não deu um like lá no início? Pô, dá agora, cara, deixa um like aí, se inscreve no canal, certo? Deixa um comentário aí para gerar engajamento, que você vai estar recebendo conteúdo sempre às terças, quintas e sábados, às 18h30. Beleza, galera? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até mais!